Chama-se Beatriz Roque Antunes, tem 24 anos, é designer e diretora de arte. Trabalha numa agência de comunicação e teve a oportunidade de juntar num projeto pessoal duas dimensões que lhe são caras, a dimensão crente e a profissional. A dimensão espiritual da minha vida, aquilo em que eu acredito, aquilo que eu vivo e que tento viver, a minha vida em igreja, a minha fé, e o cruzar disto com a minha vida profissional, aquilo que eu faço e acredito que é o meu dom e o dom que Deus me deu. E não há muitas oportunidades para cruzar estas duas coisas. Daí ser tão interessante e estar a ser tão recompensador poder estar a fazer este trabalho que junta estas duas coisas. Foi assim que pensou sobre a marca da Jornada Mundial da Juventude para apresentar a concurso a partir do tema, a frase bíblica Maria levantou-se e partiu apressadamente. Um texto que Beatriz Roque Antunes já conhecia. Para mim já tinha um significado muito especial, porque eu já tinha uma relação com esta leitura antes de todo este desafio e por isso foi um processo simples, de alguma forma foi na minha oração que foram surgindo as inspirações para ter uma dimensão mais patriótica, digamos assim. As cores vieram daí, não é? Da bandeira portuguesa, portanto também tive obviamente essa inspiração e inspirei-me também em identidades visuais que trouxessem esta ideia de Portugal, não é? Da Portugalidade. Este foi um processo realizado em duas fases: a preparação, o estudo sobre possíveis abordagens do tema e a criação da identidade visual da JMJ Lisboa 2023. O desenvolvimento da proposta não demorou muito tempo, demorou mais talvez a preparação também pessoal, a preparação em oração daquilo que eu achava que ia fazer. Depois pus uma semana de férias para desenvolver a parte visual da coisa. Depois houve uma semana de trabalho intensivo para tentar descobrir, no meio de todas das minhas ideias, descobrir aquilo que eu achava que ia ser a proposta. E depois, a partir daí, houve todo um trabalho desde a proposta que ganhou até à identidade que temos hoje. Houve uma proposta de várias sensibilidades, de um conjunto de alterações que foram feitas, porque isto também cresce, não é? E foi uma coisa que foi minha, mas já não é só minha, é dos jovens e é da igreja. O resultado é este e tem na cruz o elemento central. Nas edições anteriores houve muitas vezes a opção de ter um coração ou de ter outro tipo de símbolo que juntava tudo. E neste meu desenvolvimento, neste meu exercício, a mim fez muito sentido que a cruz fosse o principal, fosse o central e fosse daí que tudo o resto nascia. E portanto, tudo o resto foram outros elementos que na minha oração eu fui descobrindo e fui achando que faziam sentido, mas a cruz era o principal. Depois, as cores da Portugalidade, o caminho, as contas do Rosário e Maria. Esta jornada é tudo isso, também pelo tema e por ser em Portugal, o ter ser importante para trazer esta dimensão e da maneira como está colocado no caminho que atravessa a cruz, para trazer esta dimensão da peregrinação, que é uma dimensão muito portuguesa e que tem muito a ver com a fé que se vive em Portugal, é muito identificativa da nossa fé e portanto fazia muito sentido. Nossa Senhora foi também colocada com este rosto jovem para que os jovens se identificassem com ela, mais facilmente se identificassem com ela e que houvesse uma identificação com a Maria desta passagem, que é uma Maria que ainda não foi mãe, uma Nossa Senhora muito jovem e muito decidida, daí também aquela inclinação do rosto para a frente. E há também o Espírito Santo que percorre este caminho, porque é ele que nos leva, que nos impele. Uma identidade visual para a Jornada Mundial da Juventude e, sobretudo, para o percurso que se faz até esse encontro dos jovens com o Papa, marcado para Lisboa em 2023.